Enganam-se as pessoas que pensam que demonstrações exteriores e repetitivas de fé agradam Deus. Enganam outras pessoas os líderes religiosos que cultivam e incentivam demonstrações, muitas vezes beirando a teatralidade, quando não a puro embuste. Jesus avisou que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ou seja, aquelas estações terão acesso às estações de felicidade espiritual. Deus não necessita de espetáculo, Deus não necessita de templos luxuosos ou de fiéis de aparências ou frases feitas. Deus espera que suas criaturas criem juízo e parem de se odiar. Que sejam menos violentas umas com as outras. Que não se xinguem na rua ou pelas redes sociais. E Jesus, seu filho mais evoluído que já passou pelo planeta Terra, espera que apareçam discípulos dispostos à prática do perdão, da caridade, ao desenvolvimento do senso de justiça e aceitem as renúncias em benefício dos irmãos de caminho. Muita reza falar em Jesus a toda hora e principalmente querer aparentar aquilo que não melhora em nada a vida do indivíduo, muito menos garante vida feliz após a morte. Rose Heidemann vai falar sobre isso no quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio. Mas antes nós temos uma entrevista com um dos dirigentes da Associação Médico Espírita Campo Largo, que vai falar sobre um projeto de atendimento a dependentes químicos desenvolvido aqui na região metropolitana de Curitiba. Especialmente se você tiver algum problema dessa natureza na família, com um vizinho, com um amigo, é bom prestar atenção na entrevista para poder talvez até ser beneficiado por este trabalho. Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos, Diálogo Espírita, nós estamos iniciando o programa de hoje, como acabei de anunciar, com uma entrevista com o Hildo Francisco Gozo, frequentador da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, aqui em Curitiba, e que faz parte, componente e uma das lideranças, dos diretores do grupo Apoio Fraterno da Associação Médico Espírita de Campo Largo, Núcleo Campo Largo. E o assunto que traz o companheiro aqui, mais especificamente, é sobre um projeto que já está em andamento, em pleno andamento, sobre atendimento aos dependentes químicos. Então nós vamos ver aqui como é que a Casa Espírita pode fazer esse trabalho, como é que está sendo feito já, inclusive, esse trabalho. Seja bem-vindo, meu caro. Colocamos à sua disposição o nosso programa para você trazer os esclarecimentos, convites e as informações. Eu gostaria de iniciar perguntando, então, qual seria o objetivo e no que consiste esse trabalho de dependentes químicos, aos dependentes químicos realizados pela AME Campo Largo. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui, Primeiro, agradecendo o espaço que é cedido para a gente falar um pouquinho desse tema. Para a gente entender um pouquinho os objetivos, a gente tem que contar um pouquinho a história de até mesmo de como surgiu a AME Campo Largo, O trabalho que a gente realiza lá na Obreiros do Senhor chama-se Apoio Fraterno. Ele é um projeto que teve origem no Rio Grande do Sul há mais ou menos 14, 15 anos, através de um psiquiatra, o Dr. Edson Cardoso, que criou um método para atendimentos de dependentes químicos e codependentes, no sistema de um grupo de mútua ajuda, muito semelhantes ao AA, Alanon, NA, Amor Exigente, muito parecido com esses grupos. Ele pegou mais ou menos a mesma dinâmica, o mesmo conteúdo, e trouxe à luz da doutrina espírita.
Então se criou um método baseado nas obras do Kardec e nas obras complementares para criar um grupo de mútua ajuda com base na doutrina espírita, funcionando dentro dos centros espíritas, né? O nosso grupo lá, esse trabalho é um trabalho que tem o aval da AME Brasil, né? E aqui no Paraná nós tínhamos um pouco de dificuldade pela falta de apoio da AME Paraná. Então, para que a gente tivesse essa ponte entre a AME Brasil e os grupos que estão funcionando na região, a gente criou a AME Campo Largo, né? Para dar esse apoio porque aqui em Curitiba a gente tem, além do nosso grupo, tem outros 2 grupos funcionando. Temos um grupo em São José dos Pinhais, em Pinhais e Ponta Grossa. Então todos esses grupos tinham necessidade desse apoio de uma AME, né? E então foi criada essa AME Campo Largo. O objetivo do trabalho é ser mais um instrumento de ajuda ao dependente e ao familiar, que a gente chama de codependentes, né? Então a gente atende não só o dependente químico, mas como os seus familiares, né? Então é um instrumento de auxílio, de ajuda nesse processo de recuperação. Tanto é que a gente precisa ali, para a pessoa participar, principalmente o dependente, ele tem que estar em tratamento, fazendo tratamento com psicólogo, psiquiatra, né, ou já ter passado por algum internamento, tem que estar em abstinência do uso da droga. Então, tem todas umas questões, né, a gente é só mais um instrumento nesse processo todo, né? Então, esse é o objetivo. Dentro da Casa Espírita, a gente tem um grupo funcionando com treinamento específico para atender dependentes e codependentes, né? Porque a doença, dependência química, ela tem muitas peculiaridades e que um atendente fraterno normal dentro da Casa Espírita talvez tenha muitas dificuldades de cumprir com essa demanda, né, que chega ao dependente e principalmente familiar. Então a ideia do Dr. Edson foi que fosse criado um grupo dentro da Casa Espírita com o conhecimento necessário, né, para que a gente, às vezes, querendo ajudar, não atrapalhe, né? Vocês fazem exatamente o que lá? Se a pessoa chega, e depois nós vamos falar sobre como o contato, como é que pode ser feito e tal, mas se a pessoa chega lá pela primeira vez, digamos que o dependente sozinho, não vamos nem falar em familiar, ou com os familiares, mas o que exatamente vocês fazem com ele? Então, o nosso trabalho acontece sempre aos domingos, né? A gente abre os portões às 18 horas da Casa Espírita. É um trabalho que funciona só o nosso trabalho, o restante da Casa Espírita não tem nenhum outro trabalho funcionando no horário, justamente pela questão de não expor essas pessoas, né? E então, a pessoa chega lá, a gente no primeiro dia o trabalho se divide em 2 partes, né? Uma parte inicial, onde a gente trabalha a parte da espiritualidade, e uma segunda parte, que é a que a gente chama da parte dos depoimentos, onde cada um vai dar o depoimento do seu problema, explicar o que está passando, essa parte, né, as suas dificuldades. É mais comum Isso. aos outros entendimentos, do tipo e na tipo parte espiritual, exatamente feito o quê? Isso. A parte espiritual, que a gente fala espiritual, na verdade, é uma palestra de 20 minutos, mais ou menos, que nós damos, porque dentro dessa metodologia que foi criada, nós temos 12 princípios, semelhantes aos 12 passos que existem no AA. Então, funciona a cada 3 semanas, a gente fala do mesmo princípio, por mais ou menos 20 minutos, e abre por uns 15 minutos para discussões, né? E depois os outros 35, 45, 55 minutos, aí é a parte dos depoimentos. Esses princípios são todos baseados na doutrina espírita, né? Então, a gente tem lá, vamos dar um exemplo, agora nós estamos trabalhando lá, caracteres da perfeição, o próximo vai ser missão dos pais, então é extraído algum trecho dentro do Evangelho, ou do Livro dos Espíritos, ou de alguma outra obra, e a gente faz ali uma palestrazinha de uns 20 minutos e abre para uns 15 de discussão. Neste momento,
estão junto tanto os familiares como o dependente, né? Então ele vai chegar lá o primeiro dia ele não participa dessa parte, é feito um acolhimento para explicar todo o método. A partir do segundo dia que ele fica esses primeiros 35 minutos em conjunto todo o grupo, né? E daí, a partir deste momento, é separado em 2 salas, uma sala fica só os dependentes e noutra os familiares. E aí cada um vai dando os depoimentos, e é assim, é a pessoa que vai encontrar o seu caminho, né? A gente vai dar os instrumentos, né? A gente não faz aconselhamento, a gente não faz tratamento psicológico, terapia, não. Através do depoimento de outro, que cada um vai encontrando o seu caminho, vai se identificando. Mais ou menos no tipo de ajuda tem que o céu te ajudará. Mais Fazer ou menos, com que o indivíduo, Isso. o indivíduo mesmo busque o seu crescimento, o seu caminho, a solução, né? O seu crescimento. Quando que iniciou isso? O nosso grupo funciona já há 1 ano e 3 meses. Né? Em julho do ano passado foi que a gente iniciou. O grupo de São José dos Pinhais, que é o grupo mais antigo que a gente tem na região, já funciona há 3 anos. Né? Então, além desse de São José dos Pinhais, a gente tem no Caminheiros do Bem, né? E na Fraternidade também, que são os de Curitiba. Né? Tem um número aproximado de pessoas que estão frequentando esse grupo que você participa? A gente tem, no nosso grupo, somos em 11 voluntários, né? E o número de assistidos, ele varia muito, né? Principalmente pela dificuldade que o dependente tem, às vezes, de ir, de não ir, o familiar também. Então, é um trabalho bem difícil, não é um trabalho muito fácil de ser feito, então o número vai variando depende do dia, né? Tem dias que a gente tem bastante pessoas, tem dias que só estamos nós. Nós vamos fazer um breakzinho e voltamos em seguida para falar ainda de alguns outros aspectos importantes dessa tarefa. O Jornal Comunicação Espírita é o órgão oficial da Associação de Divulgadores Espiritistas do Paraná. Tenho em mãos aqui a edição referente ao bimestre de setembro e outubro e gostaria de convidar vocês a conhecer o nosso trabalho. O jornal já circula há 23 anos. Vejam que nessa edição aqui eu chamo a atenção os segredos do cérebro e a ciência do espírito. É uma chamada principal com os textos na parte interna desta edição. Temos aqui também Hermínio de Miranda, a fascinante faculdade da psicometria. Você sabe o que é psicometria? Está na nossa edição 135 do Comunicação Espírita. Também os comentários aqui sobre o simpósio, 5º simpósio da Associação Médico Espírito Paraná. E muitas outras matérias de interesse que vocês podem tomar conhecimento fazendo contato conosco através do e-mail adpr@adpr.org.br, procurando saber quais são as informações referentes à assinatura anual do Jornal Comunicação Espírita. Mais um importante veículo de informação que complementa tudo aquilo que nós trazemos aqui no Diálogo Espírita. Então, aguardamos o seu contato. Estamos voltando com o nosso Entrevistas do dia de hoje e com a presença aqui do nosso companheiro Hildo Gozo, da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e da Associação Médico Espírita Núcleo Campo Largo. Nós falávamos antes do intervalo aí sobre alguns aspectos do atendimento feito lá, o apoio fraterno aos dependentes químicos, né? Então eu gostaria de saber o seguinte, assim, como é que vocês estão sentindo em termos de resultado de trabalho? Não necessariamente lá de tirou da dependência, porque até não é o objetivo exatamente esse, mas como é que vocês podem estar sentindo? Está valendo a pena seguir dar continuidade a esse trabalho? E o que os interessados devem fazer para chegar até o atendimento? Onde é que devem procurar? Então, os resultados, né? Quem mexe com a dependência química e mesmo com a codependência sabe que as coisas são lentas às vezes, a gente tem dificuldades, né? Mas assim, o que a gente observa é que naquelas pessoas que realmente se dedicam,
que vão todos os domingos, que procuram não faltar, a gente vai vendo melhoras significativas, principalmente do familiar, né? O dependente, a coisa funciona um pouquinho mais difícil, depende mais de outras questões, como às vezes um internamento, às vezes o acompanhamento do psicólogo, né? Medicamentos, né? Então é mais complexo para a gente medir resultados. Mas o que a gente anima muito a gente nesse trabalho e que a gente sempre procura agora querer divulgar mais é o resultado que a gente consegue com o familiar. Com o familiar são resultados assim gritantes de pessoas que chegam lá totalmente acabadas, arrasadas, sem saber o que fazer com o filho, com o esposo, né? E no decorrer aí de 2, 3 meses você vai vendo uma transformação na pessoa, a pessoa já chega mais leve, já consegue tocar a sua vida para frente, independente se aquele familiar saiu ou não da dependência química, né? Então esse é um dos objetivos que a gente tem, é que o familiar consiga conviver com essa doença dentro do seu lar, né, e consiga tocar a sua vida para frente. Então, os resultados mais importantes que a gente nota é nos familiares. E, claro, os dependentes também relatam para a gente o quanto que ajuda eles poderem ir lá falar das suas angústias, né, das suas ansiedades, o quanto que auxilia, né? Nós temos uma dependente lá que já está há 1 ano já em abstinência e participando do grupo, né? E ela procura não faltar, sempre estar presente. Então, ela tem relatado para a gente que tem auxiliado muito ela na recuperação. Esse trabalho que vocês prestam lá, obviamente que ficou bem claro para todos que o atendimento, o tratamento médico é a parte psicológica, essa coisa toda. Tem um pano de fundo da visão, da dimensão espiritual do ser humano, né? Então, sobre esse aspecto, Hildo, será que haveria possíveis razões provenientes da alma e até de vidas passadas que levariam o indivíduo a dependência química, ou o problema todo está na vida presente, por invigilâncias, por equívocos cometidos aqui? Como é que você vê essa situação? Então, é muito importante você tocar a parte espiritual, que eu acho que é o grande diferencial que um grupo desse pode oferecer, né? Lembrando que o nosso grupo, a gente não atende somente pessoas espíritas, pode ser de qualquer religião, né? Não necessariamente tenha que ser espírita, é claro que tudo lá dentro é conversado de acordo com a doutrina, né? Mas a parte espiritual, a gente tem esse entendimento, né, desse espírito que traz já uma bagagem anterior, né, espiritual, que vem, são tendências, são vícios que já vêm às vezes de várias encarnações e que muitas vezes não vai ser resolvida nessa encarnação. Então, essa visão espiritual da dependência química, eu acredito assim que é um grande diferencial que a gente tem dentro de um grupo que trabalha na nossa casa, em relação aos outros grupos que não veem tanto essa questão espiritual, né? A questão das obsessões, né? Então, todo paciente, todo assistido que a gente chega, a gente procura também encaminhar outros tratamentos espirituais que existem dentro da casa, encaminhado também para a desobsessão, se houver necessidade, né? Quase sempre tem. Né? Pois eu já adiantou um pouquinho a próxima questão que eu queria abordar aí. Mas é importante reforçar, né, Hildo, essa visão do ser humano, porque realmente, tendo ele tido problema semelhante, às vezes é questão de alcoolismo, porque muitas drogas são coisas, aspas, modernas, né? Mas antigamente existia o tabagismo, existia o alcoolismo e algumas outras, lá no Oriente, principalmente, o uso de heroína, de ópio, sei lá o quê. E tudo isso, como você bem colocou, pode ter uma tendência por ter trazido de uma vida anterior, como pode ter surgido agora, mas de qualquer maneira, o ser humano o espírito humano é milenar. Né? Então ele está nesse contexto todo. Agora, justamente isso que eu queria colocar para você. Nessa situação, onde há um envolvimento orgânico, psicológico, existe a dependência química, existe a dependência física
existe a dependência psicológica, e às vezes determinadas drogas criam dependência física e psicológica, né? No uso das drogas. Mas falou de obsessão, e isso é que eu gostaria de entender e que se colocasse para os nossos telespectadores. Existe, quando o dependente, você acha que, qual é o percentual de perturbação de ordem espiritual que está junto, reforçando, agravando o problema da dependência química? Ou o dependente não tem companhias espirituais? Ele sempre tem companhias espirituais. O que existe é um processo um pouco diferente do que normalmente a gente vê nas obsessões de outras ordens, né? Ele é um processo de compartilhamento. Tanto o espírito desencarnado, que é obsidiar, né, tem essa necessidade, quanto que parece que o próprio obsidiado quer ser obsidiado, né? Então eles fazem um acordo, né? Junta a fome com a vontade de comer. Você está querendo dizer que o desencarnado também talvez seja um viciado e aproveita-se dos fluidos, das drogas, das emanações. Normalmente o que acontece... O mentor André Luiz fala sobre álcool, né? Principalmente ele fala bastante sobre isso. Né? Então o que a gente nota é que muitas vezes o processo obsessivo ele não é realizado por algum espírito que tem alguma questão anterior. Ele é muito mais por uma necessidade do desencarnado de consumir a droga, e não tem como ele consumir no plano espiritual, aí ele se junta, se influencia para que o encarnado consuma a droga. Só que o encarnado também tem essa vontade dentro dele. Então ficam os dois ali, um alimentando o outro. Ficam se reforçando. Ficam se reforçando. Então, sem trocadilhos, um círculo vicioso, né? Um círculo vicioso. Muitas vezes você afasta o espírito que está obsidiando, só que o próprio encarnado chama de volta. Então, por isso é muito importante a gente trabalhar essa parte de espiritualidade para que ocorra a mudança moral do dependente químico e aí sim ele consiga se afastar dessas entidades. Já aconteceu de ter alguma manifestação, não sei se isso faz parte dos grupos de desobsessão também, mas será que já tem conhecimento de que algum espírito se manifestou no grupo de desobsessão dizendo que estava perturbando um desses dependentes, ou não ocorreu isso? Sim, isso ocorre. Isso ocorre com frequência, porque todos os nomes a gente acaba levando para a desobsessão, né? E normalmente acontece esse relato, como acontece também relatos de espíritos que estão tentando acabar com o nosso trabalho. Né? Com certeza, a perturbação aí... Acho que é importante lembrar aqui também que esse trabalho ocorre tanto com os encarnados como os desencarnados são levados neste momento lá para assistir o trabalho também. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso tempo e eu gostaria que você frisasse de novo o dia, o horário e o endereço certinho para os interessados, por favor. Então, as informações vocês podem encontrar no site da AME, né? amecampolargo.org.br. Nós temos uma página do Facebook também, que é Apoio Fraterno Curitiba CELS, tá? Na página do Facebook, ou ir direto aos domingos, os portões abrem às 18 horas, fecham às 18h30 em ponto e são reabertos somente às 20 horas. Né? É na rua Nunes Machado, 1667, né? Todos os domingos, independente que caia Natal, que caia o dia que for, sempre o grupo vai estar lá para receber as pessoas. Muito bem, agradecemos muito a sua presença. Tomara que esse trabalho prospere, que vocês possam fortalecer o grupo, porque entendemos como de grande importância. É um dos grandes males da nossa sociedade, né? As drogas e todas as consequências negativas que decorrem disso. Então eu torço que da nossa parte, nosso programa continue à disposição de vocês e vibrando a espiritualidade, é Deus que ajude todos vocês nessa tarefa que é de maior importância. Tá bom? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o espaço cedido. Cristo e nós no terceiro milênio. Os ensinamentos de Jesus, mais atuais do que nunca, nos relembram
aquilo que ele colocou como base da sua doutrina. O que ele nos dizia sobre aqueles que pretendem ter a exclusividade do caminho de Deus, a exclusividade de salvação dos homens, que pretendem dirigir somente ao seu rebanho aqueles que o seguem as possibilidades da bondade divina. Ele disse: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai. O que isso significa? Se aplica à nossa época atual? Lembramos-nos de que Deus, na sua misericórdia e na sua sabedoria, criou um universo imenso, que temos bilhões de galáxias, quem sabe, né? Temos milhões de astros pelo firmamento, quem sabe com outros mundos habitados até. Temos na própria Terra a diversidade de caminhos que cada ser tem a liberdade de escolher. Quem lhe deu essa liberdade? O poder divino. Entretanto, o que o homem faz do conhecimento que ele tem? Pretende que seja só o seu caminho verdadeiro, que seja sua prerrogativa da verdade, das orientações que podem conduzir os seus. O que Jesus nos ensinou sobre a maneira de nós conquistarmos a harmonia interior que ele denominava ganhar o reino dos céus? Ele nos disse que entre o religioso dedicado e um samaritano considerado herético, mas que ajudava ao próximo, o samaritano era preferível. E ele teria assegurado aquilo que ele denominava a sua salvação. Sabemos que Deus não condena ninguém. Não seria concebível, compatível com a grandeza divina, a ideia de que ele criaria um ser humano frágil, capaz de errar, sem dar-lhe oportunidade de aprendizado, condenando-o depois irremediavelmente a ficar segregado dos seus amores sem nunca poder aprender. Porque não tem a mesma crença, por exemplo, que os demais familiares. Podemos entender um Deus de bondade e justiça que faria isso, que um pai humano comum não faria? Não combina com a ideia de Deus que nós temos. Portanto, lembrando o que Jesus nos disse, fazer a vontade do Senhor, o que seria? O que é importante para um pai, senão que um filho auxilie o outro, apoie o outro? Fazer a vontade do Senhor no ensinamento de Jesus, nas lembranças e interpretações da doutrina espírita também. É ser irmão, é ser fraternal, é entender, é não ficar no conforto dos seus núcleos de estudo, seja ele um centro espírita, seja ele um templo de outra crença religiosa, à distância daqueles que estão na miséria, daqueles que passam fome, da infância desvalida, dos idosos abandonados, dos dependentes que não têm quem os auxilie. Agradar a Deus, garantir o próprio caminho de harmonização, é fazer parte da grande família humana. E ser fraternal, ser irmão, ser compreensivo e amoroso com aqueles que o cercam. É por isso que a doutrina espírita, relembrando o que Jesus nos disse, tem como lema: fora da caridade não há salvação. Muita paz. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.